Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele te sustentou a mim, então glorifica o nome do Senhor Jesus. Faça dele a sua oração, sua intercessão diária, glorifica. Não só peça, não, agradeça também, porque o Senhor é bom. E Ele tem nos dado recompensas maravilhosas, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Talvez você nem note, mas muitos livramentos Ele tem te dado. Abra comigo em Atos 16, 16. Paulo e Silas são presos. Aí amanhã a gente vê a conversão do carcereiro. Eu preciso começar primeiro pela prisão de Paulo e Silas. E começa assim, a gente vai ver pelo motivo simples que Paulo e Silas foram presos. Mas a gente vai ver um objetivo muito que Deus hoje me tocou o coração. E acho que eu posso repassar para vocês. E fala assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então ela não era profeta, ela era uma adivinha. Quem tem espírito de adivinhação, ele ganha dinheiro, ele adivinha e passa, né? A pessoa fica admirada com aquela situação e paga. O espírito da adivinhação nada mais é que o diabo. Ele não vai revelar coisas ocultas suas. Ele vai revelar coisas simples. Às vezes um ato que você cometeu lá no passado, uma coisa sua, um trejeito seu, uma fala tua, são espíritos de adivinhações. Mas aquele que vai no seu coração só Deus pode revelar. Então ela tinha espírito de adivinhação e dava dinheiro aos senhores dela. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela sabia, o espírito da adivinhação sabia quem que era Paulo, quem era Silas e a quem ele estava seguindo. E ela falava: esses homens que nos ensinam o caminho da salvação, nos anunciam, são servos do Deus Altíssimo. Isso ela fez por muitos dias. Então ela repetiu essa situação por muitas vezes. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então era um espírito de adivinhação. Era um espírito maligno que estava seguindo ela. E Paulo, perturbado. Então, muitas das vezes, a gente está passando por situações. O Senhor tem mostrado para nós que está errado, que tem alguma coisa incomodando, alguma coisa não está fechando. Aí você pode orar que o Senhor vai te mostrar. Às vezes a gente não é Paulo, né? A gente não vai, né, perceber. Mas o Senhor mostra. Então, existe muitos espíritos de adivinhação, tá? Então, tenha cuidado com isso. Os profetas e os espíritos de adivinhação. Profetas, quando fala, tem paz no coração. Ele testifica, teu espírito tem que testificar, tá? Não é sua carne regozijar porque aquela pessoa adivinhou, mas teu espírito testificar. E quando o espírito saiu, o que aconteceu? Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Quero parar aqui. Paulo e Silas foram presos por quê? Porque fizeram o correto. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz coisas corretas, alguém às vezes sai perdendo. E essa pessoa, ao sair perdendo, pode ser que lá na frente ela venha te retalhar.
mas mantenha a tua fé no Senhor. É isso que hoje o Senhor me mostrou. Você fazendo a sua parte corretamente, você vai talvez sofrer retaliações humanas, mas o Senhor vai estar contigo. Porque quando você faz a parte correta, alguém sai perdendo. Alguém sai perdendo. Você pode ter certeza. Porque existem hoje muitas pessoas que estão sendo desmascaradas, caído. Por quê? Porque vivem na mentira. E o pai da mentira é um só, é o diabo. Isso seja para ímpio, seja para gentil, seja para crente, seja para qualquer religião que for, para cristão, qualquer religião que for. O pai da mentira é o diabo. Então, como que você vai falar com uma pessoa sobre como fazer, como lidar, como acontecer, se você, de repente, faz a coisa certa e você é preso? Mas o Senhor está vendo. E essa pessoa, certamente, futuramente, ela vai se acertar. Tem acontecido isso muitas vezes. Não é só humanamente falando, é só mundamente falando, aliás. Não, até dentro das igrejas mesmo. Seja onde a gente congrega, é parar e analisar. Então, as pessoas, às vezes, que fazem o correto, elas são retiradas, são colocadas de lado. Por quê? Porque o que daria lucro não vai dar mais. Ou então, onde há mentira, o diabo impera. Aí, quando vem alguém e fala a verdade, você pode ter certeza. Se tampar em pedra, é porque você estava certo. Então, não se preocupe, o Senhor é contigo. Então, e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então, eles usaram o quê? A cidadania de estrangeiro de Paulo e Silas. Mas eles estavam o quê? Preocupados com qual que é o seu Deus? Aquele lá de cima ou Deus Mamon? O que vale mais? Perder ou ganhar? Às vezes a gente perde isso aqui para ganhar lá em cima. E a gente está tão preocupado com o Deus Mamon que, ó, a gente esquece que o Deus, nosso Deus, é maior. Amém? E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles não iam só ser presos, eles precisavam ter as vestes rasgadas. Rasgar as vestes naquele tempo era um sinal de vergonha, de que eles tinham cometido um ato bem ilícito. E ainda foram açoitados. Tá vendo como que mexer com Mamon, com Deus de Mamon? Porque primeiro ele expulsou o demônio da mentira, do engano, né? Que era o pai, né? O diabo. Depois o que ele fez? Ele tirou o lucro daqueles que usavam a menina, coitada, que era aprisionada por um diabo. E eles perdeu o quê? O dinheiro. Então, ele expulsou 2 demônios, né? O da adivinhação e o Mamon. Aí o que aconteceu? A ira tem que se voltar. Ele se volta, mas Paulo e Silas sabiam disso. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles sabiam que eles não seriam desamparados. E mandaram açoitá-los com varas. Então eles tiveram suas vestes rasgadas, que é sinal de humilhação, e ainda foram açoitados. E havendo dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando um carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido a ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Então, a segurança era a segurança máxima.
Mal sabia esse carcereiro que o Senhor era a segurança deles. Então, o Senhor é a tua segurança. Anda no que é certo, no que é lícito ser feito. Amém? Só até aqui. Irmãos, o que Deus hoje nos manda dizer é que apesar a mentira não convém, a espírito de invenção não convém e o Deus mamão não convém. Hoje eu acabei ficando com a caneta o tempo inteiro na mão, desculpa. Vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça o ID do Senhor Jesus. Leve a boa nova a toda criatura. Como eu disse ontem, vou repetir: quem compartilha não tem chegado para mim. Peço 1000 perdões se eu não tenho ido lá, colocado um ameizinho e pedido a Deus para abençoar. Mas quem eu já sei que faz isso, eu coloco nas minhas orações. E mesmo que eu não saiba que faço, está nas minhas orações todas as pessoas. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.